Bridgerton, a nova série da Netflix, inspirada nos livros da Julia Quinn, que tem feito maior sucesso no Brasil e em diversos outros países. E nesse vídeo eu vou te dar 3 motivos incríveis que vão te convencer a ler os livros, no caso, e assistir a série, que é muito boa também, tanto quanto os livros. Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras e vamos começar. Então, para dar uma introduçãozinha breve, o primeiro livro conta a história da Daphne e do Simon e a primeira temporada da série também. Mas vamos começar antes. A Violet é a mãe dos Bridgertons, que são os 8 irmãos. E o que é diferente nessa família e tal? O que eles têm de diferente? A primeira coisa é que ela foi dando nome para os filhos conforme a ordem alfabética. Então, o primeiro filho começa com A e a última no caso, começa com H, perdão. Então, a gente tem o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Heloise, a Francesca, o Gregory e a Hyacinthe. Então, 8 filhos, 4 meninos e 4 meninas. Então, já dá pra imaginar que eles são uma família bem turbulenta, acontece muita coisa e eles são muito unidos. Eles fazem parte da elite londrina, são uma família poderosa, eles são uma família antiga, muito bem estabilizada. Eu acho muito legal a construção dos personagens dessa autora. Então, o primeiro motivo para ler o livro e assistir a série é os personagens. Bom, os personagens do primeiro livro, os principais, são a Daphne e o Simon. Quem é o Simon? O Simon é o Duque de Hastings, Simon Basset. E depois que o pai dele morreu, ele assumiu o ducado e, consequentemente, ele teve que ir para Londres cuidar dos negócios. E Daphne, a quarta filha dos Bridgertons, isso no livro, tá, gente? Ela estava na 2ª temporada dela e ela precisava arrumar um marido. E lá na série já é totalmente diferente o que é abordado, mas ainda assim os personagens são muito legais, tanto da série quanto do livro. Por mais que na série a Daphne é um pouco mais apagada e o Simon é um pouco mais grosseiro. No livro ele é um pouquinho mais sentimental e ele sofre um pouco mais, mostra um pouco mais do sofrimento dele. E a Daphne no livro ela é bem bocuda, tipo assim, ó, é meio 880. No livro ela é mais meio insuportávelzinha e na série ela é meio água com açúcar, entendeu? Mas, nossa, você tá falando de personagens e vai falar mal dela? Não, gente, ela é uma personagem legal. Ela muda muito durante a série e isso é muito legal, o desenvolvimento dos personagens. No primeiro livro a gente tem enfoque no Simon e na Daphne. Tanto que esse livro aqui, o primeiro, ele foi publicado nos anos 2000. E a autora foi terminar a série anos depois. Então ela teve muito tempo para amadurecer os personagens dela e as ideias. Por exemplo, a Violet, no primeiro livro, ela não é a mãe que ela é no último, por exemplo. A gente conhece muito mais dela. Eu acho isso muito incrível, porque são muitos livros e são muitas fases dos personagens, porque a gente acompanha a vida de cada um dos filhos. Não é em ordem exatamente, mas é muito legal isso, sabe? Porque a gente vê todo o desenvolvimento de uma família. A gente vê a Hyacinthe e o Gregory, que são os filhos mais novos, crescerem, e a gente vê o Anthony, o Benedict e o Colin envelhecerem, que eles são os mais velhos no caso. Isso é muito legal mesmo. E acompanhamos isso pelo olhar misterioso da Lady Whistleton, uma mulher tipo Gossip Girl, que publica tipo jornaizinhos sobre as fofocas de Londres, e os Bridgerton sempre aparecem, porque eles sempre estão no meio de alguma confusão, de algum babado, alguma fofoca. E isso é muito legal, porque é um romance de época que traz uma coisa contemporânea. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito dos personagens da Lady Whistleton. Eu nunca sei falar, gente, perdão. Mas eu vou colocar o nome dela certo aqui, daí vocês se viram pra pronunciar. E também o amadurecimento dos personagens. Gente, os personagens desse livro, tipo assim, essa autora, ela é muito sensacional, porque não é 1, 2, 3 personagens, não é um casal. São 8 livros consolidando casais e mais um de bônus, que não é tão assim, que depois que já tá tudo formado, é só um gostinho de quero mais pro leitor que acompanha toda a saga, né? Mas enfim, por isso que os personagens dessa saga são tão incríveis. A gente tem 8 filhos de personalidades muito diferentes, com gostos diferentes, com maneiras de falar diferentes, com ambições diferentes, mas todos eles encontram o amor. Eu não sei se eu deveria falar isso ou não, mas eu acho que eu devia falar assim.
todos eles encontram amor. É meio óbvio isso. Depois que você lê o terceiro livro, você vai perceber algumas coisas. Enfim, primeiro motivo, então, personagens incríveis, bem desenvolvidos e cativantes. Gente, cada personagem maravilhoso, não tem nem o que falar. Gente, como é difícil gravar sozinha. Tomara que eu não precise colocar isso na edição, mas se eu precisar, saibam que é muito difícil gravar sozinha. Eu tô tentando. Bom, gente, antes de eu falar o segundo motivo, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no like se você tá gostando desse vídeo e deixar um comentário aqui falando se você é do time da série ou do time do livro. Vamos lá! Bom, o segundo motivo é a fluidez da história. A gente não tem aquela encheção de linguiça, nem na série nem no livro. A gente tem muita emoção em todos os momentos e não é aquele negócio maçante que você fica assim, meu, eu não consigo mais assistir isso, não consigo mais ler isso. Você lê o livro em 1, 2 dias, se você costuma ler bastante, se você tem tempo. E se você não tem, no máximo em 1 semana. É um livro bem gostoso de ler, com uma linguagem bem fácil. E a série, gente, bom, é só perguntar pra alguém que viu. Eu não vi ninguém falando mal dessa série ainda. É uma série que te prende do começo ao fim. Como eu disse, o elenco, os personagens, tanto do livro quanto da série, eles ajudam muito a complementar essa experiência incrível. Então, é óbvio que vai ser muito fluida a história, muito gostosa de ver. E é isso que a gente tem em Bridgerton, tanto na série quanto no livro. O livro ele tem um humor um pouquinho diferente do da série, mas ao mesmo tempo, o humor que os dois carregam dão mais fluidez para a história e é muito, muito legal mesmo. Então, recapitulando, o nosso segundo motivo é essa fluidez da história, como ela flui do começo ao fim, como ela te prende, como a linguagem dela não é rebuscada, não é difícil, você não tem que pegar um dicionário pra entender quando você estiver lendo, ou quando você estiver vendo o filme, você vai ficar assim, tipo, o que esse personagem falou? Não, é acessível, as pessoas entendem, então isso é muito importante, ainda mais pra você que tá querendo começar a ler romance de época ou a ver filmes, é uma introdução bem legal, então por isso que Bridgerton é incrível. Dá pra qualquer pessoa ver. Tanto quem ama romance de época, que nem eu, que adoro Jane Austen, por exemplo, quanto uma pessoa que nunca leu nada do gênero e quer se aventurar. Pode ser uma boa porta de entrada pra isso, porque é bem fácil, bem gostoso e prende bastante, como eu falei antes. Então, o terceiro motivo pode parecer meio fútil para algumas pessoas, mas quando você vai ler alguma coisa de época ou assistir, você quer uma experiência, você quer se sentir lá, você quer mergulhar naquele universo, você quer ser teletransportado para aquele tempo. E a série e o livro fazem isso. O livro ele não é tão descritivo quanto uma obra da Jane Austen, por exemplo. De novo, vou citar ela porque ela é muito especial pra mim. Mas ainda assim, você se sente nos bailes de Londres, você se sente nas mansões, nos palácios. É muito legal mesmo. Os vestidos, ela se preparando, sabe, pros eventos, a Daphne ou qualquer uma das outras irmãs. Enfim, as esposas dos irmãos Bridgerton também. É muito legal, eu amo. E na série a gente consegue ver, visualizar isso. É uma estética muito bonita, tanto a série quanto o livro, mas ainda mais a série. Nossa, a série, eles capricharam demais, demais, demais mesmo. A trilha sonora da série, se eu não me engano, as músicas que eles adaptaram para o instrumental são músicas atuais, contemporâneas, que são da última década, por exemplo. E eu achei isso sensacional. E o clima que ficou quando você assiste a série é incrível, e no livro também, você se sente, tanto em um quanto o outro. O legal é que no livro você tem a liberdade de imaginar como você gostaria, e na série você consegue visualizar, então tem para todos os gostos. Então, em terceiro lugar, o terceiro motivo é a ambientação, a estética da série e do livro. Você se sente no século XIX, você se sente uma das moças da elite londrina. Muito, muito bom mesmo. Bom, então antes de terminar, eu vou te dar um motivo pra ver a série e um motivo pra ler o livro. Um motivo extra bem rapidinho. Bom, a série ela traz muita representatividade com ela, coisa que no livro a gente não vê. E isso é sensacional. E eu senti falta disso quando eu li os demais livros que eu ainda não tinha lido, depois que eu tinha visto a série. Bom, e o motivo para ler o livro é que a leitura é fundamental, é uma porta de entrada para você que quer começar a ler romances de época, e também porque você vai conhecer a história original, que ela escreveu anos e anos atrás, e que foi desenvolvida aos poucos e muito lindamente. Bom, gente, esses foram os 3 motivos, eu espero muito que vocês tenham gostado, também dos 2 extras. Espero que eu tenha conseguido te convencer pelo menos um pouquinho a ver a série ou a ler o livro. Eu gosto muito desse universo da Julia Quinn, desses romances de época. E se vocês quiserem alguma resenha de algum livro específico ou da série, é só vocês comentarem aqui o que vocês quiserem. Não se esquece de se inscrever no canal,
curtir esse vídeo e me seguir lá no Instagram para acompanhar o Amor em Letras. É isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.